Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e Jovens Pensadores. E hoje, mais um Longevidade em Foco, com mais um episódio sobre como chegar a uma longevidade saudável, não só física, como mental e como cognitiva. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Boa tarde, meu amigo querido. Faz tempo que você não vem. Verdade. E hoje, sempre um prazer estar aqui. Mais um episódio da Longevidade em Foco, que é a nossa série. E hoje, nós estávamos até conversando antes de começar o programa, que a saúde mental que a gente sempre fala, ela é dividida. Como é que é isso? Sim. Explica pra nós. A gente sempre fala, é importante a saúde física e importante a saúde mental. Isso. Só que a saúde mental, ela envolve ali as nossas questões das emoções, dos sentimentos, mas também uma parte que por muita gente é deixada para trás, que é a parte cognitiva. Então, como está seu raciocínio, como está seu tempo de reflexo, como está toda a sua parte que faz o seu cérebro de fato funcionar. Vou até trazer alguns exercícios, alguns testes para o pessoal de casa poder fazer para ver como tá essa coisa toda da sua questão cognitiva. Beleza, tá todo mundo interessado, pode falar. Ó, eu acho que, assim, muitas coisas que eu queria trazer para o programa de hoje são mais voltados para a questão cognitiva, e a gente pode fazer outros programas, uma para a questão física dos exercícios corporais e tal, e uma para a gente abordar a questão da saúde mental na relação com as emoções, com seus sentimentos, né? O pensamento é a linguagem do cérebro e o sentimento é a linguagem do corpo. Então a gente precisa estar muito atento aos sinais, né? À conversa que eu sempre falo nesse tópico sobre a nossa autoconversa, o quão importante é. E hoje, destacando a parte cognitiva, né, existem muitas coisas que a gente pode falar dentro do programa em relação à saúde, como é que está a sua B12, como é que está o seu cromo, como é que está o seu magnésio, mas hoje eu queria dar destaque para o que a gente estava conversando também, para o CBD, que é o canabidiol, que esse ano, assim, tem diversas pesquisas já, mas a importância do CBD para a saúde cognitiva, né? Trouxe até alguns dados bem interessantes aqui, porque o ano de 2023 foi o ano em que mais pessoas, entre aspas, não doentes, usaram o CBD para melhorar a qualidade de vida, para melhorar especialmente a qualidade de sono. E bom, o que é, né, na verdade, o CBD e quais foram as duas descobertas que, na minha opinião, foram as descobertas mais legais do ano de 2023. Né? Primeiramente, o que é o CBD? O CBD é um extrato da planta cannabis, é a mesma coisa você tomar um extrato de orégano, de manjericão, de alecrim, de qualquer outra erva, mas em 2023 já havia bastante pesquisas, mas foi descoberto uma função neuroprotetora do CBD, né? Já vou adiantar para o pessoal aqui. As duas notícias mais legais foram as pesquisas sobre a neuroproteção do CBD e também sobre a reposição canabinoide. Vamos começar a dar um passo para trás. O que é, né, o CBD? Ele age no nosso sistema endocannabinoide, que foi a maior descoberta, foi por um israelense, Rafael Mechoulam, em 1992. Ele descobriu que a gente tem um sistema, que é o sistema endocannabinoide, e esse sistema ele é responsável por regular todos os nossos outros sistemas, assim como a gente tem sistema respiratório, digestório, excretório, sistema nervoso. O sistema endocannabinoide, ele é como se fosse um maestro e cada um desses outros sistemas são os músicos. Então, você regulando o maestro, você consegue regular a orquestra toda. Nós temos receptores no nosso corpo todo, por isso que o CBD ele age de forma integral no nosso corpo. Muitas vezes as pessoas começam a tomar por uma questão e acabam melhorando 4, 5 outras coisas que às vezes nem sabiam que estavam, né, com essa questão para ser resolvida. Mas essas duas questões, a reposição canabinoide, por quê? Nós produzimos os nossos canabinoides. O que a gente suplementa pelo CBD é uma substância que o nosso corpo já produz. Então, duas coisas. Ele não é um fármaco, então o seu corpo sabe o que fazer com ele, sabe para onde levar. E com o passar do tempo, a gente acaba
produzindo menos quantidades do que a gente deveria. Inclusive, se eu posso até deixar uma dica pro pessoal aqui, se eles buscarem pelo Dr. Francis Ney Nascimento, que é uma das referências do CBD aqui no Brasil, ele que foi o cara que trouxe essa questão da reposição canabinoide. Se colocar no Google lá, dá para achar bem fácil. Inclusive, ele apresenta os estudos, foi através de um podcast do Wesley Delanogari, muito interessante. Ele compartilha os estudos, é bem fácil de achar na internet. E o que foi a descoberta bacana disso? Pegaram um monte de pessoas com doenças neurodegenerativas e viram que afunilaram tudo. O que eles tinham em comum era o baixo número de canabinoides produzidos pelo corpo. Então, a partir daí é que começaram a já falar sobre a reposição canabinoide, quão importante é esse sistema, porque pensa, você regulando uma coisa, você regula todas, você vai regular direto na raiz e a raiz vai regular todas as outras coisas. Então, essa para mim foi as notícias mais legais. E também já tinham alguns estudos sobre a questão neuroprotetora, né, do CBD, mas em 2023 saíram diversos outros sobre a questão neuroprotetora, como ele age protegendo os neurônios e não só protegendo, como realinhando e regenerando, deveria dizer melhor, regenerando neurônios que estejam danificados. Então, assim, ele tem altas propriedades neurológicas, a reposição é super importante, especialmente para as pessoas acima dos 40 anos. Então, 2023 foi um ano bem promissor, assim, pro CBD, e cada vez mais as pessoas estão acordando mais, né, para outros tipos de tratamentos, além do tratamento convencional, né, a fitoterapia. Me diga, Gus, como é que está, no momento, como é que está a comercialização, a obtenção, como é que está o preço, como é que as pessoas acessam? Conhecimento é fácil, porque você pesquisa, você mesmo acabou de fazer algumas citações, mas pessoas que já estão em processo ou pode ter uma predisposição para um processo degenerativo neuronal, como é que elas caminham nessa direção? A gente tem dois caminhos hoje no Brasil, né? A Anvisa legalizou o CBD em 2015 e hoje em dia a gente tem dois caminhos. Eu falo com bastante propriedade porque, como eu já compartilhei em outros programas aqui, eu morei nos Estados Unidos, onde já existia, já tive contato, né, com o óleo lá, já estou em experiência com óleo desde 2008, 2009, mas aqui no Brasil, né, a gente tem dois caminhos. Uma é você entrar em contato com as ONGs, com as associações que produzem aqui no Brasil, já existe a produção nacional do óleo, ou você também pegar óleos importados, que você consegue pela internet, você consegue por processos de importação, tudo legalizado pela Anvisa e tudo mais. É um processo, né? Hoje em dia tem algumas cidades que já estão com licitações para viabilizar o CBD através do SUS, o que eu acho que é o próximo passo natural da coisa, né? Colocarem à disposição de fato de quem precisa, de fato de quem vai se beneficiar do óleo, porque eu acho que tudo tem o seu lugar, né? Os fármacos têm o seu lugar. Mediante receita médica. Sim. Por exemplo, vai no SUS, ainda não, eu não sei como é que vai funcionar essa questão do SUS, se você precisa passar, eu não sei direito como é que tá o SUS especificamente, assim, mas, por exemplo, eu acho que é o caminho natural que as coisas estão indo, né? Nos Estados Unidos você vai em postos de gasolina, você adquire o CBD sem receita médica, assim, você vai em qualquer farmácia, você vai em qualquer supermercado. Sim. E o acesso é super fácil. Mas no início também eles até regulamentar tudo e tal, é sempre um caminho. O Brasil está um pouquinho mais atrasado, mas se a gente comparar o Brasil hoje em relação ao CBD ao Brasil de 5 anos atrás... Em farmácia. Sim. E nas farmácias você precisa da receita médica, você precisa de uma série de outras burocracias, mas você já consegue comprar nas farmácias. O acesso, o óleo está sendo acessibilizado cada vez mais. Se a gente comparar o Brasil hoje ao Brasil de 3 anos atrás, hoje em dia, não só pela acessibilidade
a óleo, até pela internet você consegue comprar, mas como a capacitação de profissionais e mais profissionais abertos ao tratamento, ou às vezes como coadjuvante a um tratamento já convencional, né? Porque ele não tem nenhum, basicamente podemos falar que não tem muita interação entre outros medicamentos, até mesmo como o caso de pessoas deixarem de usar alguns medicamentos por conta de efeitos colaterais e tal, e partir mais para a linha do CBD. Exatamente. E é claro que a gente precisa falar aqui, como a gente está falando de longevidade, eu não quero passar a ideia que seja uma poção mágica e você só precisa fazer isso, porque de fato, se a pessoa pesquisa sobre o CBD, a pessoa tem tanta coisa positiva, tanta coisa boa e basicamente zero efeito colateral, zero efeito adverso, a pessoa fala, poxa, achei a poção mágica, né? E não é bem assim. O CBD, por exemplo, esse ano também de 2023, eu falei que mais pessoas não doentes usaram até mesmo pela relação do sono. Porque, falando de longevidade também, eu penso que se você ajustar e regular o seu sono, você regulou 60% dos seus outros problemas. Muitas vezes TDAH, depressão, um monte de outras coisas são provenientes de noites mal dormidas. Então, o CBD é muito procurado por qualidade de sono, né? A pessoa não precisa necessariamente tratar alguma coisa, toma para melhorar a saúde, para ter uma... Eu falo que o CBD é tipo um cheque pré-datado, que você vai tomar hoje, mas você só vai descontar quando você tiver seus 90, 100, 110 anos, por você ter uma boa saúde. Mas as outras coisas são de fato muito importantes, né? Não adianta você tomar... Hoje a gente tem estudos com CBD para controlar compulsão alimentar, para controlar compulsão a álcool, né? Ao alcoolismo, ao tabagismo, mas não adianta você só tomar o CBD e ir comer fast food, e ter maus hábitos alimentares. Então eu não quero passar a ideia que é uma poção mágica e você vai resolver tudo sem você fazer as outras coisas que precisam ser feitos. O CBD te ajuda se você ajudar ele a te ajudar. Sim, né? Ele complementa sim. todo um programa, vamos dizer assim. Porque muitas vezes, por eu ter contato, né, desde 2008 lá nos Estados Unidos, eu cheguei até a plantar nos Estados Unidos para vender para as farmácias e fazer tudo dentro da lei americana. Então muitas pessoas vêm falar comigo porque elas leem, e se você for de fato pesquisar, hoje no Google Acadêmico, no PubMed, né, que é a fonte americana de pesquisas científicas, tem um monte de coisa e todas elas são muito promissoras e muito legais. Então as pessoas acham que, poxa, achei a cura, né? Vou comer o quanto eu puder e vou tomar o CBD porque o CBD vai me emagrecer, vai controlar minha compulsão alimentar. Não é bem assim. Você precisa ter uma dieta equilibrada, você precisa fazer exercícios, cuidar do seu ciclo circadiano. Inclusive, essa é uma questão que a gente vai falar sobre a nossa questão cognitiva, né? O quão importante é uma boa noite de sono. E aí a gente atrela, né? O CBD pode te dar uma boa noite de sono, junto com a necessidade de você dormir bem para você ter uma boa saúde cognitiva, né? O sono é altamente importante. Eu falei, se a gente regula 60%... Eu acho que é o principal combustível, né, Gus? Ah, com certeza. Então, vamos fazer um rápido intervalo e quando a gente voltar, eu quero que você fale um pouco disso que você falou, circadiana, como é que Ciclo circadiano. Isso, eu quero que você fale disso no segundo bloco. Voltamos já já.
Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvcomsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Voltamos, e antes de devolver a palavra para o Gus, eu quero fazer a propaganda aqui do Café do Conde, que eu ganhei de presente, e que ele também vai falar um pouquinho disso, porque faz parte dessa reestruturação alimentar, saúde física, mental, cognitiva, porque é tudo um sistema, não existe nenhuma atitude, nenhuma decisão que seja só ela, e ela vai ser a poção mágica. Então, com a palavra, Gus Conde. Obrigado sempre, Rosilmo. O café tem de fato várias propriedades importantes para a gente manter, né? Tem vários estudos que a gente pode chegar a entrar também da saúde cardiovascular, da saúde cerebral, né? A gente está falando da saúde cognitiva. Então você saber usar o café certo, no horário certo, pela quantidade certa, pode sim te trazer vários benefícios, né? Eu vou até atrelar na questão que você falou do ciclo circadiano, né? Ciclo circadiano é o nosso relógio basicamente biológico, o nosso relógio de 24 horas. E como a gente regula ele, o quão ajustado tá, é o que vai determinar a nossa produção hormonal, a nossa secreção hormonal. Eu sempre falo da importância da gente dormir e acordar no mesmo horário, né? Salva aí 1, 2 horas para cima ou para baixo, mas sempre ter um horário, quanto mais regrado, especialmente você for no seu sono, como a gente falou, né? O sono é super importante. O sono para mim é a fundação, é a base que vai te trazer uma boa saúde cognitiva, porque se a gente está falando de saúde cognitiva, já vou trazer os testes aqui para o pessoal de casa poder fazer, mas a gente está falando de aprendizado, a gente está falando de novas conexões neuronais, e onde isso acontece? Durante o sono. Então o sono de qualidade é super importante para a nossa saúde cognitiva. Por isso que eu estou fazendo bastante questão de bater nessa tecla aí, da gente atrelar a nossa saúde cognitiva com a necessidade de dormir bem, né? Então como é que a gente consegue? Bom, 3 coisas super importantes para a gente treinar a nossa saúde cognitiva. A primeira delas seria o treino. Basicamente, como você vai para academia para treinar o corpo, você arrumar formas de treinar o seu cognitivo. E eu vou trazer essas formas aqui. O segundo e o terceiro são meio óbvios, mas eu gosto sempre de falar. Primeiro é uma hidratação. Nosso cérebro precisa de água para funcionar e o nosso cérebro precisa de oxigênio para funcionar. A gente precisa fazer exercícios respiratórios, a gente precisa respirar da maneira correta para poder oxigenar o cérebro, para ele poder fazer tudo que ele precisa fazer. Mas eu quero até deixar as pessoas com umas perguntas. Como é que está a sua saúde cognitiva? Por exemplo, quantos números você consegue reter em um período de tempo? Vou até trazer isso como um dos desafios, né? Quantos dígitos você consegue memorizar? Por exemplo, pega 6, 7 dígitos. Será que você consegue memorizar esses 6, 7 dígitos por quanto tempo? 3 horas, 4 horas, 5 horas? É importante você ter
você saber, peraí, eu tô melhor ou pior cognitivamente do que há 5 anos atrás, 10 anos atrás? Como é que tá? Como você sabe se você tá melhor ou pior? São através dessas marcações que eu costumo falar nas aulas, né? Essas marcações cognitivas. Quantos itens você consegue segurar na memória depois que você aprendeu alguma coisa? Qual é a sua velocidade de raciocínio matemático? Quantas palavras você consegue ler por minuto, né? Então, você ter essas marcações, você ter um diáriozinho ali, você não precisa fazer isso todo dia, mas você anotar uma vez por mês, saber como que tá, porque a partir do momento que você tá mais ligada sobre isso, você vai perceber que você vai sempre achar formas de você melhorar a sua capacidade cognitiva. Você está caminhando para algum lugar, você tentar fazer conta de 3, 4 dígitos de cabeça, você tentar calcular porcentagens de cabeça, você vai no mercado, a cada item que você coloca no carrinho, você ir somando isso mentalmente, você vai melhorar a sua capacidade de raciocínio matemático, você tentar, por simples diversão, tentar resolver problemas dos outros, para você treinar a sua capacidade de raciocínio lógico, você treinar quantos números você consegue segurar, né? Coloca uma sequência numérica de manhã, 2 números, 2 letras, 2 números, 1 letra, e vê se de noite você consegue lembrar. O que é engraçado quando eu falo isso para as pessoas, chega de noite, elas esqueceram até que escreveram, né? Não é que elas não lembram os números, elas até esquecem de fazer o exercício. Então eu falo, olha, esse é um dos exercícios que eu peguei emprestado, eu costumo dizer, com os campeões de memória, porque perguntaram para eles qual é o exercício que você faz, alguma coisa que você faz todos os dias para treinar a sua memória. E eles falaram, é número e letra. Só que eles decoram ali linhas, né? Umas sequências gigantes. A pessoa começar com 3, 4 números, 3, 4 letras e ao fim do dia tentar lembrar, já é um baita de um exercício. Hoje em dia tem aplicativos que você lê online e ele te diz quantas palavras você consegue ler por minuto, desde que você consiga ter uma compreensão daquilo que você está lendo. Mas você pode fazer o teste. Lê uma página de um livro, tenta lembrar dos pontos principais, tenta lembrar de quantas palavras, pega quaisquer palavras aleatórias, vê quantas palavras você consegue reter por um período de tempo, por 1, 2, 3 horas, quanto mais, melhor, né? Hoje em dia tem muitas coisas online que você precisa fazer, então você está deliberadamente aberta para poder treinar o seu lado cognitivo, é tão importante quanto a gente vai falar no próximo programa sobre a saúde emocional, a saúde sentimental, mas que também é treinável. Você pode treinar ter mais empatia, você pode treinar entender mais o lado das pessoas. Importante, tem que trazer isso no próximo programa. É a tríade da saúde, a saúde cognitiva, a saúde emocional, sentimental e a saúde física, né? Como assim a gente tem sim os exercícios para a longevidade da nossa saúde física, que é, vou dar um spoiler aqui para o pessoal, você levantar de repente 1/3 do seu peso acima da sua cabeça, você carregar metade do seu peso corporal dividido entre as duas mãos por 20 metros, você subir 5 lances de escada sem você ofegar, você conseguir levantar do chão sem um ponto de apoio. Ou seja, existem exercícios que vão te trazer uma melhor funcionalidade, uma melhor mobilidade com o passar do tempo, buscando a longevidade. Mas, para a gente finalizar o programa aqui, a saúde cognitiva é extremamente importante e você pode sim, só com essa série de exercícios que eu dei, se a pessoa implementar 5 minutos, 2, 3 vezes na semana, já consegue resultados. E o legal é que quanto mais você faz, mais você quer fazer. Então você vai se pegar vendo qualquer coisa e tentando lembrar dessa coisa que você viu à noite. Quanto mais você treinar, melhor você fica. Quanto mais você treinar, mais você vai querer treinar. Essa história que você está me contando aí da saúde cognitiva, né? Quando a gente é criança, a gente gosta muito dos jogos, né? E com a vida, trabalho, falta de tempo ou falta de organização do tempo, a gente perde o hábito. Sim. E você falou uma coisa importante. Quando você começa a fazer, aí você pega o gosto e começa a fazer.
Tem muita gente que faz palavras cruzadas do próprio jornal, tudo. E agora com o celular existem, como você falou mesmo, aplicativos para isso. Sim. Para sim. o desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento cerebral, cognitivo, de memória. Tem vários jogos para você treinar 1000 coisas, a parte de matemática, né? Inclusive um dos aplicativos se chama Impulse. Não sei se você conhece. Conheço. Não usei, mas conheço sim. É muito bom. Tem desafios que você pode fazer durante um tempo, né? E então, você fazendo isso, e você fazendo também o seu teste, sabendo quantas, você vai falar, poxa, eu estou melhorando. Quanto mais você vê e nota a melhora, mais você quer melhorar. Porque primeiro você vê que é possível você melhorar. E aí, isso eu tenho relatos de um monte de alunas falando, nossa, eu consigo aprender depois de velha, né? Elas quase que tomam um puxão de orelha, porque eu não gosto muito eu detesto, na verdade, essa terminologia. Não, porque eu acho assim, as pessoas foram treinadas, entre aspas, a se autolimitar. Não precisa você chegar para ela e dizer você tá velha e não serve para mais nada, porque ela já chega para você dizendo que ela tá velha e não serve para mais nada. Então você vê que o trabalho é desmontar isso que tá brecando a pessoa e ela acreditar novamente que quando ela era criança, que ela gostava dos jogos, ela pode voltar a gostar. Sim, que é uma questão de treinamento. Pegando o nosso gancho da saúde cognitiva, um mito que muitas pessoas têm é que nós perdemos neurônio com o passar do... Até perdemos alguns e tal, mas o que a gente perde são novas sinapses. Então, é quando um neurônio conversa com o outro. Então, com o passar do tempo da gente fazer as mesmas coisas da mesma forma, no mesmo horário, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas no mesmo lugar, você acaba entrando quase que em um platô cognitivo, onde você não tem novos desafios, você não tem novas possibilidades de criar essas conexões neuronais. Então, você buscando ativamente por novas conexões neuronais, isso vai te dar uma saúde cognitiva que vai ser, como a gente falou do CBD, ela vai ser o seu cheque pré-datado, porque hoje as pessoas estão vivendo cada vez mais fisicamente, mas nem sempre você está vivendo mais cognitivamente. Perfeito. E o ideal é você trazer essa qualidade de vida tanto para o emocional, para o físico. Não adianta nada você viver por 110, 120 anos, né? E você, o cognitivo, não tá tão... Você não precisar de alguém para fazer contas ou compras no mercado, alguma coisa do tipo. Então você não conseguir uma conversa, você esquecer o nome de pessoas. Então a saúde cognitiva é extremamente importante, desde que as pessoas busquem ativamente por melhorarem, e cada vez está mais fácil, né? Vamos concordar, da mesma forma que a internet traz muitas facilidades para emburrecer a população, ao mesmo tempo... A escolha é nossa, né, Gus? Exatamente, eu queria falar, ao mesmo tempo... Não ponha nunca a culpa no instrumento. Exatamente, é quem opera... É como você começou a falar, a culpa é do maestro, não da orquestra. Exatamente, a culpa é de quem tem a opção e não usa. Exatamente. Querido, obrigada, volte sempre, Longevidade em Foco, sempre. Mais um episódio para vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser no nosso canal Jovens Pensadores. Até o próximo programa, se Deus quiser.